agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho que chega até você com música de qualidade, pregação da palavra e também uma palavra de oração pela sua vida, pela vida de seus familiares também. Eu quero convidá-los a permanecerem sintonizados conosco. Nós ouviremos ainda muitos louvores, a pregação da palavra do Senhor. Você é o nosso convidado a estar aqui no programa Mensagem da Cruz, sendo edificado através destas canções e da palavra de Deus. E hoje é o dia 1º de abril de 2023, dia da abolição da escravidão dos índios, dia tão importante para ser lembrado por todos nós. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Você está preparado? O impossível Deus hoje pode fazer. Tem vinho novo pro vaso que se coloca à disposição do rei. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o tempo que nunca chegou, a porta que nunca se abriu e o sol que nunca brilhou, agora vai brilhar. É o que Deus já preparou para todo aquele que o ama. Algo novo preparado pra você. Há um milagre reservado pra você. Será que você pode hoje faz tudo novo, que Deus faz tudo novo, algo novo preparado pra você. Há um milagre reservado pra você. Será que você pode hoje perceber que Deus faz tudo novo, que Deus faz tudo novo?
Será que você pode hoje perceber que Deus faz tudo novo, que Deus faz tudo novo? E vamos à sabedoria da semana. A sabedoria da semana está hoje baseada em Provérbios 9, versículo 10, que diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração e que você possa entender que a sabedoria verdadeira ela só vem através do temor ao Senhor. E tendo temor ao Senhor, você terá compreensão das outras coisas. Provérbios 9, versículo 10, a nossa sabedoria da semana. Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E nesse momento, querido ouvinte, nós queremos orar pela sua vida, mas em especial estarmos orando hoje pelos povos indígenas. Hoje, dia 1º de abril, dia da abolição da escravidão dos índios, nós queremos aproveitar essa data e então orarmos pelos povos indígenas. Então, curva a sua cabeça, onde quer que você esteja,
eleve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e vamos juntos orar ao Senhor, rogando a Ele graça e misericórdia em favor de nossas vidas também. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, muito obrigado por mais uma noite de sábado, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pela vida, pelo ar que nós respiramos. Obrigado por tudo que o Senhor graciosamente nos tem dado. Nesse instante, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos a vida de cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão sintonizados nesse programa, seja aqui em Bom Conselho, seja em qualquer outra região. Mas em especial, queremos apresentar também ao Senhor a vida dos povos indígenas. Tantas pessoas, ó Deus, que vivem no meio da mata ainda, alguns povos em regiões mais próximas da civilização, mas nós queremos pedir ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre eles. Queremos também rogar que o Senhor continue abençoando todo o trabalho evangelístico que tem sido feito no meio dos indígenas, para que a tua palavra alcance, ó Deus, os mais distantes povos, pois assim diz as Sagradas Escrituras, que todo joelho, toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. E nós pregamos a tua palavra então, para que todo mundo possa ouvir o Evangelho Santo. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Muito bem, amado ouvinte, eu quero agora convidá-los a abrirem a palavra de Deus, aqueles que assim puderem, no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 2, verso 25 ao verso 35, onde nós faremos uma breve meditação sobre a vida de Simeão. Eu queria então, nesta noite, falar com vocês sobre um homem que marcou o seu tempo. Diz-nos a palavra de Deus, no segundo capítulo de Lucas, verso 25 ao verso 35, o seguinte: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu chamo a sua atenção para o verso 29, que diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Qual é o propósito da sua vida, amado ouvinte? É muito comum nós ouvimos dizer que antes da morte todos nós precisamos fazer pelo menos 3 coisas para que a nossa vida cumpra então o seu propósito. A primeira delas é: plante uma árvore. Segundo, escreva um livro. E terceiro, tenha filhos. Essa é uma frase comum quando fala sobre o propósito da vida e o que fazer antes de morrer. Há muitas pessoas que têm sonhos e grandes expectativas para realizar enquanto estão aqui nesse mundo. Alguns dizem: olha, antes de morrer eu quero ir em tais países. Outros dizem: olha, antes de morrer eu quero ter a minha casa própria. Há quem diga que antes de morrer quer deixar uma herança de uma casa ou de algum bem para cada um dos seus filhos. Ou então, muitos sonham em pular de paraquedas, outros de fazer grandes viagens e talvez algum esporte com muita adrenalina.
São inúmeros e variados os sonhos que as pessoas têm como um propósito para alcançarem antes de morrer. Todavia, nenhum destes propósitos que nós temos pode se comparar ao propósito pelo qual nós encontramos agora Simeão mencionando no texto de Lucas, capítulo 2. Simeão, conforme o texto vai nos mostrar, era um homem já idoso, avançado em dias. Simeão foi um homem que marcou o seu tempo por pelo menos 3 atitudes ou características que nós vemos na vida desse homem. Primeiro, o texto vai nos mostrar que Simeão foi um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 25 ao versículo 27 vai nos dizer que este homem era justo, era piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito estava sobre ele. A sua vida foi um marco diferencial porque sobre ele havia o Espírito Santo. Inclusive, essa ação do Espírito Santo na vida de Simeão ela era testificada a partir das ações que esse homem tinha. Ele era justo, ou seja, ele procedia de modo justo para com todas as suas obras e feitos. Ele era um homem piedoso. Isso nos mostra a característica de alguém que era apegado ao Senhor e pelo seu apego, pelo seu zelo, pelo seu amor ao Senhor, a sua vida era uma vida piedosa que de fato inspirava outras pessoas, de fato marcava a vida de outras pessoas. Mas era também um homem que esperava a consolação de Israel. Isso mostra a esperança que havia em Simeão de que a promessa feita já no Antigo Testamento fosse então cumprida. E aí a palavra nos diz que o Espírito estava sobre ele, de tal maneira que o verso 27 e 26 vai nos dizer que o Espírito Santo lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Ou seja, o Simeão, que a Bíblia Sagrada nos mostra e nos apresenta nesse capítulo 2 de Lucas, era um homem tão crente, tão piedoso, tão apegado ao Senhor, que o seu contato e a sua comunicação com o Senhor e a iluminação do Espírito Santo sobre ele era tão intensa que ele tinha plena convicção de que não passaria pela morte sem que antes visse o Cristo do Senhor, porque o Espírito assim lhe revelara. Mas além disso, o verso 28 vai nos dizer que movido por este mesmo Espírito, ele foi ao templo. Então observe que o Espírito Santo habitava sobre Simeão, iluminava a sua mente, mas também guiava os seus passos. Ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Eis a razão pela qual Simeão foi o homem que marcou o seu tempo, uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito era o seu guia, o Espírito era o seu orientador. Ele então marcou o seu tempo com uma vida que agradava a Deus. Mas em segundo lugar, o texto vai nos mostrar também que Simeão era um homem com propósito. E o seu propósito é declarado quando então no versículo número 29 ele vai dizer: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Essa expressão agora pode despedir em paz é como que Simeão estivesse dizendo: eu já completei a minha carreira, eu já fiz o que deveria ser feito, eu já vi o que eu tanto aguardava, eu não tenho mais nada a fazer, agora pode despedir em paz o teu servo, eu já estou pronto para morrer. E essa declaração, ela é de extrema importância porque ela nos revela o quão apegado à promessa Simeão estava. Ele aguardava ansiosamente a vinda de Cristo, e no momento que ele recebe Cristo no templo e toma em seus braços o menino ainda pequeno, com 7 dias de nascido, ele louva a Deus, porque os seus olhos viram a salvação. Então, agora pode despedir em paz. Quando ele fala assim, isso nos mostra que o que haveria de ser feito, foi realizado. Eu posso descansar agora em paz. Um homem que marcou o seu tempo, não apenas por causa da ação do Espírito Santo na vida dele, mas também por causa do propósito pelo qual esse homem vivia a sua vida. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos aprender agora que Simeão foi um homem que marcou o seu tempo porque ele foi também um homem de fé. O verso 30 ao verso 35 vai dizer: porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Que salvação é essa que Simeão menciona? E que menção aos meus olhos viram a salvação é essa que ele está
agora falando aos pais do menino Jesus. Essa menção, os meus olhos já viram, é, sem sombra de dúvidas, uma demonstração de que em Simeão havia conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra do Antigo Testamento especificamente demonstrava a sua fé em que todas aquelas palavras prometidas, ditas pelos profetas, um dia iriam se cumprir. Isso revela que Simeão era um homem de muita fé. E ele entendeu que a vinda do Messias, como ele descreveu nas suas palavras, tinha um propósito. Essa vinda era para a salvação, versículo 30. Essa vinda era para que se cumprisse as Escrituras, versículo 32. E essa vinda era para que a luz fosse então revelada para tirar das trevas aqueles que estavam atolados em seus delitos e pecados. Perceba que Simeão demonstra uma profunda fé em olhar para o passado e contemplar nas promessas agora o cumprimento, e em olhar para o presente e saber que toda a sua expectativa não foi em vão, mas os seus olhos viram a salvação. Por isso, Simeão foi um homem que marcou o seu tempo, por causa da ação do Espírito Santo em sua vida, por causa do propósito que ele tinha na sua vida de fazer a vontade de Deus, de aguardar o cumprimento da promessa, mas sobretudo também por causa da sua fé. Fé na palavra, confiança no Senhor, crença de que tudo aquilo que Deus disse há de se cumprir. Que sejamos alguém que possa marcar o nosso tempo, à semelhança de Simeão. Que sejamos alguém que possa marcar o nosso tempo porque estamos ou somos cheios do Espírito, porque a nossa vida não é vivida de qualquer maneira, mas é vivida com um propósito, e porque cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Marque o seu tempo com uma vida que agrade a Deus, e o Senhor assim será glorificado e muitas vidas alcançadas. Que Deus abençoe, que Deus aplique esta palavra ao seu coração, e que Simeão, ainda hoje, possa nos ensinar a nossa necessidade de estarmos junto a Deus, fazendo a sua santa e poderosa vontade. Amém. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao
te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Em uma só voz essa é a minha promessa. Essa é a minha promessa. Eu gastarei a vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Aplauda forte o Senhor essa noite. E chega o momento, nós queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Dia 4, José Ataíde. Dia 5, Augusto Júnior. Dia 7 de abril, Ana Rebeca e Maíra Barros. Dia 8, nossa irmã Clemeilda Sintra. Feliz aniversário, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Querido ouvinte, nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas eu quero convidar você a estar conosco em nossa igreja, aqui na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Todo domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical às 9h30, às 18h30 da noite, o nosso culto de celebração ao Senhor. Quarta-feira, às 19h30, nosso culto de oração e estudo bíblico. Mas você também pode acompanhar todas as nossas demais atividades da igreja, das sociedades internas e também das congregações, seguindo as nossas redes sociais. @IPBomConselho. Você poderá nos acompanhar tanto no Instagram quanto no YouTube e também no Facebook. Siga-nos e ali acompanhe toda a nossa programação. Será uma alegria imensa ter você aqui conosco na Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Quero agradecer a audiência de cada um, agradecer ao nosso Rob Araújo pela edição deste programa e o nosso irmão Lucas Saraiva. Até o próximo sábado, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Fique com a graça e a paz do nosso bom Deus. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.